Ei, pessoal, o que vai determinar o jogo eleitoral de 2020? A pandemia, as campanhas nas redes sociais, as fake news, a influência do presidente da República? Tudo isso você vai ver hoje no Mundo Político. Eu vou conversar com o professor Felipe Nunes. Ele é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e é também diretor da consultoria Quest. Bem-vindo, Felipe. Obrigado por atender a gente. Eu que agradeço, Ivan. Um prazer estar aqui com você de novo. Felipe, em 2018, nós tivemos eleições que romperam com o modo tradicional de fazer campanha, que vigorava desde a redemocratização, no final dos anos 80. A comunicação via redes sociais tomou conta das campanhas em 2018, não é? Isso vai se repetir agora nas eleições municipais, levando em conta que são eleições só para prefeito e vereador. Como é que você vê essa possibilidade? É isso mesmo, Vivian, né? Eu costumo dizer que Bolsonaro é o primeiro presidente digital da história do Brasil, né? Ele rompe com aquela tradição em que só a televisão seria suficiente, o tempo de TV e rádio, né, seriam suficientes para a campanha ser vitoriosa. Ele mostra e inaugura um novo modelo em relação a isso. Para falar de Brasil e de municípios, Vivian, é sempre necessário lembrar que há muita diversidade, né? Então, a resposta para a sua pergunta ela não é tão direta. Eu acho que em grandes cidades, nas cidades mais importantes, nas maiores cidades, onde a conexão à internet é grande, onde a conectividade das pessoas é alta, né? Onde o acesso a pacote de dados, por exemplo, é possível, a gente vai ter, sim, na minha avaliação, uma importância relevante das redes. É provavelmente onde o debate vai se dar. Nas menores cidades, aquelas com dificuldade de conexão, provavelmente eu acho que a campanha vai ainda vai seguir um certo modo tradicional de contato, de quem que você conhece, né, de uma certa distribuição de material. O que é relevante nesse debate, que tem a ver com a mudança de 2018, é que as campanhas eleitorais, principalmente aquelas que acontecem na televisão, elas passaram a ter uma função diferente da que elas tinham no passado. Por quê? Porque aquilo que é apresentado e reforçado pelas campanhas na TV passou a ser discutido, debatido, comentado nas redes sociais. Ou seja, é como se a gente tivesse, Vivian, um componente de um mecanismo que se complementa. O debate, o posicionamento, a postura, a visão dos candidatos começa, né, e a televisão vai ter uma força ainda grande nesse sentido, mas haverá uma transformação, uma transposição desse debate que era só ativo, né? O candidato falava e o Mão eleitorado única, né? ouvia, mão É única, o para uma contraditório, a dinâmica. rede vai trazer o contraditório para o debate eleitoral, nas campanhas. Exatamente. Então a campanha posiciona e as pessoas debatem, comentam, discutem e tem a possibilidade de ouvir o que os seus amigos têm a dizer sobre aquilo. As pessoas hoje estão muito preocupadas, é muito interessante esse comportamento de rede, e a eleição acho que vai ter esse componente, é saber se a opinião que você tem é compartilhada pelas pessoas que você gosta, que você acredita, que você admira. Então há um componente de ficar olhando para o lado o tempo todo e procurando essas referências. Então acho que a rede vai ter esse papel, sim, de debate, nas cidades, né, onde a conectividade é maior, mas a televisão continuará tendo esse papel de posicionar e de apresentar as candidaturas e as ideias que vão ser debatidas ao longo da eleição. Você tem uma pesquisa, a Quest tem uma pesquisa do ano passado que trata disso, que você se referiu, a importância que os amigos têm. É impressionante essa pesquisa, eu vi você apresentando, 91% das pessoas Entrevistadas? que foram ouvidas, as entrevistadas, que são usuários de rede, não é isso? Isso. 91% ouvem mais os amigos do que especialistas, por exemplo. Esse percentual, não. No caso, o especialista não é tão alto. 91% diz que acredita nos amigos, né? Se um Isso. amigo falar uma coisa, eu levo em consideração. Mais de 60%. 65% é que diz que
Olha, eu confio mais quando eu escuto a opinião de um amigo do que quando eu escuto a opinião de um especialista. Essa é uma mudança, Vivian, impressionante. Por isso que essa conexão, e as campanhas estão tendo que aprender a lidar com isso também. Né? Não adianta simplesmente reforçar, eu sou bom por isso, vou fazer aquilo. Uhum. Será que os meus amigos estão comprando essa ideia, né, que está sendo apresentada? Então, esse modelo de formação de opinião, Vivi, em que os formadores de opinião, né, os jornais tradicionais, os colunistas, as referências da cidade apresentavam suas posições, se transformou num contexto muito mais descentralizado e democratizado. Eu costumo dizer, Vivian, que o presidente Bolsonaro quebrou o cartel dos mediadores da comunicação. E quando alguém quebra o cartel de alguma coisa, seja ele na política ou na economia, o que acontece é que entra todo mundo para o debate. Você deixa de ter aquele controle, né? E é isso que aconteceu. Agora todo mundo forma opinião de todo mundo, porque a gente está conectado. Isso é bem interessante. Então, você entende que nos grandes centros, essas estratégias e narrativas que foram usadas vão se repetir. Eu acho que sim, acho que sim. O Por que vai exemplo, mudar é o tema. O que vai mudar é o tema. O debate nos municípios acaba sendo diferente do debate nacional, né? E a pandemia tem um componente relevante em relação a isso. Depois eu posso falar mais sobre isso se você quiser. sim. Agora, quando eu falo em narrativa, eu estava pensando naquela característica que Bolsonaro usou com muita qualidade, que é fazer uma narrativa, se apresentar como um candidato que tem uma narrativa muito emocional, que fala direto ao seu eleitor, que é tratado, não é, como uma celebridade. Esse tipo de narrativa deve ser apreendida aí pelas campanhas. Você acredita que isso é replicável? Assim, replicável exatamente, eu acho que não. Até porque o grande segredo da construção emotiva em torno da campanha do Bolsonaro, Vivian, é justamente o fato dele ter tido muito tempo para fazer essa campanha. Né? Pouca gente sabe disso, mas a campanha bolsonarista para chegar na presidência ela começa em 2013, 2014. Né? Tem uma entrevista dele ao Estadão dizendo: vou ser presidente da República em 2018. E tem toda uma construção de viagens pelo Brasil, de construção de narrativa em torno da ideia do mito que toma tempo. Infelizmente, nem todos os nossos políticos entenderam ainda que vivem num cenário que eu chamo de guerra sem fim. Né? Agora é campanha o tempo inteiro. Você tem que convencer o seu eleitor todo dia de que a sua posição, de que a sua postura está correta. Então, por conta desse elemento, eu acho difícil que essa estratégia seja replicada em qualquer lugar. Mas, sem dúvida nenhuma, Vivian, política continua sendo emoção. Né? Medo, raiva, indignação, preocupação, paixão, são os elementos que têm que ser explorados em qualquer campanha política e têm que estar alinhados. Né? Por isso que tanta gente faz pesquisa de opinião nos municípios para descobrir qual é a emoção que vai tocar, qual é a narrativa que vai funcionar em cada município, porque isso varia. Tem lugar que está bem, tem lugar que está mal, tem lugar que está um desastre. E o candidato ele tem que ser capaz de se conectar emocionalmente com o eleitor, que é o seu eleitor, né? O eleitor que vai defender sua bandeira. Eu acho que é difícil reproduzir o que o Bolsonaro fez nas campanhas agora. Estamos em agosto, a campanha em novembro, mas, sem dúvida nenhuma, o componente emocional tem que estar presente para convencer as pessoas. Você disse aí uma coisa que me chamou a atenção sobre estar o tempo todo, não é, lidando com a popularidade, lidando com as pessoas. Os políticos agora vão permanecer full time em campanha, eles se elegem, mesmo eleitos, vão continuar fazendo o que a gente vê no comportamento do Bolsonaro. Não é? Ele se elegeu, assumiu em janeiro de 2019 e está permanentemente preocupado com a popularidade dele. E, claro, todo político tem preocupação com isso, mas de uma forma excepcional, trabalhando nas redes, trabalhando com a informação para obter resultados, para melhorar, né, resultados.
Isso vai ser uma atitude permanente por causa das redes, com os políticos em geral? É uma guerra sem fim. Eu acho que acabou a era em que os políticos podiam fazer campanha, desaparecer, né, metaforicamente falando, e depois voltarem de novo prestando conta do que fizeram. Campanha agora é contínua, a prestação de conta é contínua, e mais do que isso, a mobilização e o engajamento do seu eleitor tem que ser contínuo. Por quê? Porque a gente vive uma onda, Vivian, né, a onda dos stories. O que é a onda dos stories no Instagram ou no Facebook ou no TikTok? Né? É uma imagem ou uma mensagem ou um conteúdo, seja ele de vídeo ou mensagem, que é feito e dura 24 horas. E depois de 24 horas ele acabou, ele desaparece, né? E você tem que, então, alimentar esses stories com outra história, com outro argumento. Isso é como a gente, né, os seres humanos normais, os não políticos, fazemos. Os políticos têm que fazer isso o tempo todo, eles têm que estar o tempo inteiro engajando e mobilizando, porque é isso, Vivian, que é fundamental para os algoritmos de redes sociais. Se você quiser ampliar o seu nível de visibilidade em rede social, você tem que ser capaz de ter um fã-clube na rede. Tem que ser capaz de ter um grupo de pessoas que é tão engajada e tão mobilizada com o que você faz, o que você apresenta, as ideias que você, né, defende ou as que você se contrapõe, que esse grupo vai te defender, eles funcionam como esses seus amigos, que a gente falava há pouco tempo, que vão compartilhar, que vão falar tal. Então, isso para mim, um novo estágio. Os famosos 45 dias de campanha são só na lei, Sim. mas do ponto de vista da comunicação digital, ela é o tempo inteiro. Agora, aí vai uma outra questão. Isso tem um custo para o exercício do mandato? Não Com do ponto de certeza. vista individual, mas do ponto de vista do trabalho que envolve o mandato, seja especialmente do executivo, né? onde o foco eleito, né? O eleito tem que colocar foco na administração, no trabalho que vai fazer. Como é que é isso? Né? Qual que é o custo? Esse é um debate ótimo. Esse é um debate excelente. Essa pergunta é muito legal, porque é isso mesmo, né? Em tese, as democracias elas determinam mandatos fixos, né, em sistemas presidencialistas, justamente para que, uma vez eleito, aquele governante possa governar, né? Ou seja, tomar decisões, ser responsabilizado pelas ações que faz. Mas no mundo de comunicação digital, no mundo de hiperconectividade, né, no mundo de comunicação pop, né, em que todo mundo quer ser entretido o tempo inteiro, a política, a prática da política também se transformou numa atividade pop, em que você tem que entreter o seu eleitor, em que você tem que, né, em outros termos, engajar, mobilizar esse eleitor para que ele continue alimentando dentro dele essa ideia de que você o representa. Né? E ser celebridade. Você falou em entreter e ser celebridade. Preocupante. Sim, claro que é, porque quer dizer, isso em tese é a antítese do que é a prática, né, da governança em si. Né? Não necessariamente o melhor comunicador é o melhor tomador de decisão, né, política em torno de todo mundo. Esse é um paradoxo que eu acho as nossas sociedades vão ter que enfrentar e amadurecer essa reflexão ao longo do tempo. Né? Pelo contrário, às vezes os melhores comunicadores são os que te enganam melhor. Então, isso vai gerar aí um debate, sem dúvida nenhuma, bem bacana. Mas hoje, acho que pensando em 2020, embora as pessoas procurem cada vez mais políticos responsáveis e capazes de solucionar problema, resolver problema, ainda é muito importante essa capacidade de conexão real, sincera, verdadeira, olhando no olho com o eleitor, por meio das redes, por exemplo. Falando em narrativa, enfim, a oposição da velha e da nova política, isso deve se repetir esse ano? Você sabe que eu acho que não? Eu acho que esse é um ciclo que começou no Brasil. Outro dia eu estava pensando sobre isso, Vivian, até comecei a esboçar um texto em relação a isso. 2002 foi uma campanha muito significativa, né? A campanha presidencial muito significativa. Foi uma campanha que envolveu, obviamente, um sentimento de mudança. O Lula trazia isso lá atrás, muito importante.
Mas as campanhas de 2006, 10 e depois a de 14, com certeza, foram campanhas em que o marketing político ganhou uma preponderância muito grande em relação à discussão das políticas em si, né? E o Brasil viveu, com 2013, viveu uma ruptura que passou a não aceitar muito bem essa ideia de que a política tem por trás dela uma propaganda, né? E essa raiva em relação à mentira ou à falsidade produzida artificialmente por campanhas, ela começou em 2016. Eu acho que as eleições, né, a eleição, por exemplo, do Alexandre Calil em Belo Horizonte, do Dória em São Paulo, do próprio Crivella no Rio de Janeiro, são exemplos desse começo de sentimento, né? A gente do mundo da pesquisa, Vivian, costuma dizer que se você quiser testar um produto, você testa em Minas, em Belo Horizonte, que é um lugar onde a turma é mais crítica. A tendência, ela geralmente começa por aqui. E acho que foi aqui que começou uma tendência mesmo, que se espalhou em vários outros lugares, esse sentimento ficou maior, e o ápice da não política foi 2018. A pandemia, no entanto, mudou esse cenário. Por quê? Porque quando você tem uma crise concreta, quando você tem um problema real para resolver, Vivian, não interessa se você é político há muito tempo, há pouco tempo, o que interessa é se você sabe ou não resolver problema, né? E as pessoas, nas pesquisas de opinião que a gente tem feito, né, para avaliar a intenção de voto aí em vários municípios, entender esse sentimento e tal, eu percebo que há uma mudança de perfil. As pessoas estão cada vez mais preocupadas se aquele candidato vai ser capaz, se vai dar conta do recado, que é administrar uma cidade em crise econômica, né, com problemas sociais graves, porque as pessoas estão desempregadas, os seus filhos cada vez com menos chances, né, de ter bons empregos, subir na carreira, etc. E o problema da saúde, que está evidenciado por conta da pandemia. Então, eu acho que esse ciclo da não política ele se encerra com a pandemia. A pandemia vai influir em mais uso das redes? Você acredita que, de alguma forma, vai afetar? Já afetou, né? E aí, antes da eleição, os dados que a gente tem Eu digo mostram, propriamente das campanhas, né? assim, agora já mudou, né? Todo mundo experimentou. Eu mesmo estou aqui gravando um mundo político virtual, né? Com você. A gente estava acostumado a gravar lá no estúdio, agora estamos aqui falando, respeitando o isolamento social né, recomendado. Então, isso já é uma mudança em si significativa, porque as pessoas, Vivian, experimentaram o digital. Isso é a novidade. Muita gente que era, digamos, analfabeta digital teve que experimentar esse tipo de relação, e isso gera hábitos que são difíceis de serem alterados, né? Então, isso é um ponto. Agora, na eleição, acho que tem dois elementos que vão ser muito interessantes de observar. O primeiro são as convenções, Vivian. As convenções esse ano serão digitais, né? É quase uma obrigação da lei. E é E estranho, né? É vai ser estranho, muito, porque vai ser eu fico imaginando como vai ser, porque convenção é exato. um momento de encontro partidário, né, de Eu, discussão eu, eu, e eu até de tenho ouvido, eu tenho ouvido e participado de várias conversas em relação a isso, e estou adorando justamente esse desafio de pensar, imaginar o que é fazer convenção nessa maneira, porque você vai tem um componente frio, tem um componente de distanciamento, né? Mas a criatividade pode aparecer. Acho que os eleitores vão ter algumas surpresas interessantes nesse sentido. Tem umas ideias bacanas surgindo por aí. Esse é um ponto. O outro ponto é que o debate que antes era promovido só pelas televisões, por conta dessa nova maneira de se comunicar digitalmente, pode passar a também ser promovido por canais digitais. E isso, Vivian, é um componente que eu acho que precisa ser pensado, porque vai ser muito interessante. Então, se antes o debate da Globo era tão importante, porque ele era, né? Você pode ter um debate depois do debate da Globo, se você quiser, na internet, né? Na madrugada do último dia. Os influenciadores digitais podem convocar os candidatos para fazer debates e colocá-los frente a frente. Ou seja, abriu uma nova brecha de conversação política que vai estar gravada, provavelmente vai estar no YouTube, vai estar nas páginas de Facebook, e que
comporão aí um novo contexto de debate político que eu estou muito interessado em acompanhar e entender. Agora, me deixa curiosa também, porque o debate, ele normalmente coloca o candidato no tete-a-tete ali e numa posição difícil. Né? Ele tem que estar numa posição, não é difícil, desconfortável. Então, normalmente tem uma tribuna para a qual ele tem que se deslocar, ele fica frente a frente com... É diferente, né? Do que muito. Você sabe, aí. um amigo meu outro dia disse uma coisa que é genial, que é debate virtual, se você não souber a resposta, você desliga a internet e depois diz, caiu, viu? Porque caiu a internet, dá tempo de pensar. Então, quer dizer, são outros tempos de debate político. Agora, falando sobre pandemia, as disputas para o executivo, para as prefeituras, você acredita que vão replicar essa discussão, esse debate que teve presente esse tempo todo durante esses meses, né, de crise sanitária, sobre isolamento social, não isolamento social, emprego, vida versus economia, enfim, essa discussão que se deu, inclusive, de uma forma bastante, que trouxe bastante prejuízo para o país. E o fato é, esse debate deve ser retomado nas eleições municipais? Como é que isso deve afetar essa disputa pelas prefeituras? Eu acho que não. Eu acho que a eleição vai ser sobre o pós-pandemia e não sobre a pandemia em si. Acho que a avaliação que vai ser levada em consideração pelo eleitor, primeiro se o prefeito for à reeleição, se tiver alguém ali disputando, né, a continuidade do mandato, se o prefeito teve uma postura responsável e se ele, de fato, tomou ações concretas no sentido de cuidar da vida das pessoas, se preocupar com elas. Isso é um tema, sem dúvida nenhuma, que os políticos vão ser cobrados. Mas eu acho que o maior desafio vai ser discutir com o eleitor o futuro. Eleição é um exercício, Vivian, de projetar expectativa, de projetar o que vem, o que vai acontecer na minha vida nesse novo ciclo. É muito interessante, né? Assim como o aniversário das pessoas significa sempre um novo ciclo, o Natal significa um novo ciclo e tal, o Ano Novo. O processo eleitoral ele tem o mesmo fenômeno, né? Psicológico. Vem aí um novo ciclo. Então, eu acho que o mais desafiador para as candidaturas municipais vai ser discutir concretamente como reativar a economia, como ter um sistema de saúde melhor, como pensar soluções para a educação que, ao mesmo tempo que dialoguem com a modernidade, atendam às necessidades, né, de toda uma sociedade. Então, eu acho que o debate vai ser sobre o futuro e não sobre o passado. Quer dizer, então a pauta nacional vai estar muito incluída na pauta municipal? Em certa medida, sim. Né? Essa pauta. O debate sobre economia passa muito pelo nacional, não é? Claro, claro. E acho que vai ser fundamental, porque várias das cidades, por exemplo, aqui em Minas, Vivian, você sabe disso muito bem, são cidades que dependem, em grande medida, de dinheiro de transferência de rendas que vem dos estados e do governo federal. Né? Nesses lugares, por exemplo, o debate é só sobre onde é que eu ponho o dinheiro. Mas há outros tantos lugares em que a geração de emprego depende da capacidade da prefeitura de se reinventar. Né? É só andar nas ruas das cidades. Quando eu passo de carro em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim, Nova Lima, né, aqui na região metropolitana, onde eu já circulei, fica muito evidente o número de alugas-se, né, que está exposto, que já vinha grande. Isso está aumentando por conta da crise, e a discussão acho que passará, sem dúvida nenhuma, sobre a capacidade da prefeitura de agir e solucionar problemas concretos como esse. Nós estamos às vésperas, infelizmente, às vésperas de ultrapassar aí a marca dos 100 mil mortos, né? Por conta da pandemia. Bolsonaro teve uma perda de popularidade significativa por conta da pandemia, correu atrás, vem fazendo arranjos
acordos com alguns partidos que são reconhecidos como centrão, no Congresso, na tentativa de se proteger e ter base, e, ao mesmo tempo, tentando minimizar o tom. Naturalmente, ele é o presidente da República, uma figura que se elegeu de uma forma avassaladora, não é? Conseguiu resultados avassaladores, e arrastou com ele um monte de neobolsonaristas que queriam se eleger em 2018. E agora, em 2020? Que influência a gente pode esperar de Bolsonaro pós-pandemia no jogo de novembro, né, desse ano? Tá. Eu acho que primeiro, Vivi, é importante comentar com você, eu divido, né, o desempenho do Bolsonaro na pandemia em dois momentos. O primeiro, em que ele nega, se contrapõe, tem atitudes questionadas pelo seu próprio eleitorado, sofre com duas crises, a primeira do Mandetta, a segunda do Moro, e com isso ele perde significativamente um eleitorado pragmático que havia votado nele, que gostava do governo dele, mas que estranhou esse comportamento nessa primeira parte da pandemia, vamos dizer assim. E tem uma segunda parte, que é uma recomposição desse apoio ao presidente, baseado, sobretudo, em uma medida que surgiu de um debate com o Congresso Nacional, que é o auxílio emergencial. O auxílio tem, as pesquisas que a gente tem feito mostram isso, tem mudado significativamente a base, a composição do eleitorado bolsonarista, do ponto de vista regional, do ponto de vista de renda, né? O que está dando a ele, nesse momento, nesse segundo momento, uma recuperação que dá a ele, de novo, fôlego e capacidade de apoio popular. Então, são dois momentos. Como é que o projeto... Só uma observação, haja vista que o filho dele disse ontem que é preciso que ele arranje dinheiro para esticar o auxílio emergencial. Ele não pode encerrar o auxílio emergencial. Não, aliás, esse é o... Flávio Bolsonaro disse isso. Eu concordo, e eu acho que esse é o grande desafio que o governo tem nesse momento, né? Convencer a ala liberal do governo, a ala Paulo Guedes, de continuar injetando dinheiro na economia por meio dessa transferência de renda básica, vamos dizer assim, que tem, Vivian, dado, de fato, resultados concretos para o presidente. Então, eu acho que ali tem ele retirar esse auxílio seria um problema muito grande, por isso que eu acho que ele deve estar, sim, pensando em como é que resolve esse problema. É uma questão para eles resolverem no governo nacional. Mas como é que isso se projeta nas eleições? Da seguinte maneira: nos municípios, eu acredito, principalmente nos municípios maiores, que haverá, sim, uma influência de voto bolsonarista. Principalmente no primeiro turno, tá? Porque é um segmento, é um grupo que tem identidade, que tem força, que tem coesão, capaz de marcar presença. Eu gosto de dizer que eleições de 2 turnos, elas são, no primeiro turno, eleições de identidade, você vota naquele candidato com quem você mais se identifica, independentemente se ele vai ganhar ou não, e no segundo turno você faz uma opção estratégica, em que você diz: eu tenho 2, o meu candidato não está aqui, ou o que eu gostava mais não está aqui, eu vou ter que escolher alguém que eu tenha menos rejeição. Então, eu acho que no primeiro turno o bolsonarismo vai ter uma relevância, mas não por conta da maneira como o presidente vai lidar com isso, mas pela maneira como esses grupos organizados e mobilizados em redes sociais e, né, pelo WhatsApp, como eles têm sim capacidade de alavancar projetos. No segundo turno, isso não será suficiente, ou seja, se o bolsonarismo conseguir ter 30% numa cidade, e isso projetar para o segundo turno, lá no segundo turno ele vai ter que discutir mais do que só os assuntos, digamos, que reúnem esse bolsonarismo. Eu acho que aí vai ser preciso, né, de uma estrutura de debate, de narrativa mais consistente. Agora, tem um detalhe muito importante, né, Vivian? Você sabe que o Bolsonaro, ao não ter um partido político associado a ele, não
passará por algo que Dilma passou, Lula passou, Fernando Henrique passou, que é a famosa pergunta: de que tamanho saiu o presidente? O PT cresceu ou diminuiu? O PSDB cresceu ou diminuiu? Como é que faz essa análise com o bolsonarismo? Não tem evidência institucional para isso. Ou seja, do ponto de vista estratégico, é muito interessante que o presidente não esteja filiado hoje formalmente a nenhum partido. Não dá para avaliar se ele ganhou ou se ele perdeu, se ele cresceu ou se ele diminuiu. Isso eu acho que é um detalhe importante para estar aí prestando atenção. Você fala de como que não depende do Bolsonaro, que não vai depender do Bolsonaro, resultados do primeiro turno e tal, porque ele também não tem perfil de chefe político, aquele chefe político que organiza, senta. Eu acho que é por conta disso. Ele não tem uma estrutura partidária, né? Ele faz parte, em grande medida, de um movimento. Nem né, nunca teve, né? Nós Nunca temos teve. que lembrar que Bolsonaro passou por quase 10 partidos, né? Exato, exato. É da trajetória dele, pessoal, né? A história dele é muito mais calcada no perfil, na atitude, nos atributos dele. E por isso que eu digo que isso vai ser importante nas prefeituras, né? O movimento de direita, o movimento, né, o movimento social, esse movimento que mobiliza e se engaja em torno dessas ideias e bandeiras, é que, na minha avaliação, vai ser fundamental para alavancar projetos nos municípios. Menos o fato do Bolsonaro estar apontando numa direção ou outra, porque, como eu disse, esse atalho partidário, por exemplo, ele não tem. Aquilo que conectava um candidato do PT com o Lula, né, que é o partido, e depois com Dilma, e Fernando Henrique, e Aécio, e tantos outros, né, nomes importantes da política que conseguiram construir, materializar estruturas partidárias, o Bolsonaro não tem nada disso. Então, para ele é muito fácil dizer: não, eu até gostava desse rapaz aí, mas não ganhou, não era meu, ele era outra pessoa. Então, isso eu acho que é um detalhe importante do jogo. Agora, o caso Felipe Neto, né, que é um influenciador bastante conhecido, que está no ranking você mesmo aponta, a Quest aponta isso, no ranking das figuras mais populares na rede, né, está justamente em segundo lugar, seguindo, logo após o Bolsonaro, aparece o youtuber Felipe Neto, não é isso? E ele acabou protagonizando aí uma atitude, assume uma atitude de crítica ao presidente bastante contundente, grava uma série de vídeos, vem assumindo cada vez mais essa postura, e foi agora atacado, muito atacado, pelas redes bolsonaristas, e fez, inclusive, críticas à mídia em relação a isso. Ele assume, ou ele e os demais influenciadores digitais, estão assumindo a oposição a Bolsonaro, e que peso que eles vão ter nessas disputas eleitorais, entendeu? Como que os influenciadores... Porque eu fico imaginando que nos lugares, regionalmente, há também influenciadores, né? que Claro. estão usar a políticos e candidatos. Vivian, sobre esse assunto, eu adoro esse assunto, tanto que a gente publica sempre esse ranking que compara os políticos tradicionais, né, o ranking do IPD, do Índice de Popularidade Digital. A gente compara os políticos tradicionais com essa moçada nova que vem aí fazendo barulho nas redes, né? Adoro esse tema. Sobre isso, eu acho que é importante pensar em alguns aspectos. O primeiro é o seguinte, como eu falei lá atrás, depois que o Bolsonaro quebrou o cartel da mediação do debate, ele não quebrou só para ele quebrou para todo mundo. Então, do mesmo jeito que entrou o Bolsonaro para falar diretamente com o eleitor e não precisar mais da mediação do editorial da Folha de São Paulo, agora o Felipe Neto também fala direto e contrapõe-se direto e por aí vai. Então, o cartel foi quebrado para todo mundo. É daí que surge essa turma. Segundo, não tem novidade nenhuma nesse negócio de influenciador digital. É só o nome que mudou. Mas toda cidade sempre teve suas referências, né? Aqui em Minas, onde
a religião sempre teve um papel importante, né, na maneira como os costumes, os valores são passados de geração em geração. O padre da paróquia lá da cidade e tal sempre teve uma importância grande. O padre falou na missa, não sei o quê. O que mudou? É que agora não é só o padre que tem condição, ou o pastor evangélico, de fazer pregação para um monte de gente, né? Porque lá se reuniam pessoas, o líder comunitário que conseguia agregar pessoas. O que mudou agora é que essa pregação, essa disseminação ou distribuição de conteúdo é feita por meio da internet, por meio das redes sociais, das mídias digitais. Então, eu não tenho a menor dúvida que os influenciadores das redes, que antes se materializavam, vamos dizer, só no mundo real e hoje também estão no mundo virtual, continuarão a ter um papel fundamental em qualquer processo eleitoral. Talvez mais força, por conta da agilidade da rede, da massificação. É isso que eu ia dizer. O que mudou é a velocidade. Ou seja, antes, a opinião era produzida e propagada com menos velocidade. Hoje, no momento em que o Felipe Neto decide fazer um vídeo em inglês, mostrando para os americanos que o Trump não é o pior presidente, na opinião dele, das Américas, é o Bolsonaro, aquilo imediatamente se espalha e a imprensa, na verdade, apenas comenta aquilo que já viralizou, aquilo que já virou notícia, né? Vamos dizer assim. Então, essa é a mudança que os influenciadores digitais podem provocar. Vivian, eu tenho certeza, o bom de cientista político da entrevista é que as coisas ficam gravadas, depois a gente pode ver o quanto que a gente errou. Mas eu apostaria que cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que são grandes cidades, o papel desses formadores de opinião digitais vai ser decisivo nos momentos importantes da campanha, né? De se posicionar dizendo, o prefeito está certo nisso, ou não, está completamente errado, e isso reverberar como opinião na cidade toda. E as fake news? Quanto o eleitor vai estar sujeito em 2020 a elas? Depois de CPI no Congresso, depois de inquérito no Supremo, depois de projeto que já passou no Senado e que está na Câmara, tudo em torno dessa questão que acossa os políticos, não é? Mas é também instrumento deles. Claro. Acho que tem duas dimensões aí, Vivian. A primeira é, sem dúvida nenhuma, houve uma conscientização maior das pessoas. Eu acho que isso vacinou muita gente, né? Em pesquisa de opinião recente, a gente fez pesquisa nacional em relação a esse tema, a gente percebeu que as pessoas confiam menos naquilo que recebem por meio de mídias e redes sociais, confiam menos hoje do que confiavam em 2018 e confiam mais no que vem da televisão e dos jornais do que confiavam em 2018. Ou seja, houve uma mudança de patamar. A TV e os jornais cresceram em confiança e credibilidade, enquanto que as redes diminuíram. Claro que isso tem um viés, né? Quem é eleitor de direita tende a acreditar menos em... Isso é dado de pesquisa de opinião, não é minha opinião, não é a minha opinião, é dado de pesquisa. Quem é mais de direita tende a acreditar mais em rede do que em jornal. Quem é mais de esquerda tende a acreditar mais em jornal do que em rede. Então tem aí, obviamente, uma polarização que é motivo do debate, né? Faz parte da fauna aí de discussão em relação ao tema. Então, mas, para mim, houve uma conscientização maior. Agora, dizer que não haverá, dizer que as pessoas estarão imunes a isso, acho que é exagerar, porque a produção, o problema real das fake news, ela está no fato simples e singelo de que é impossível rastrear e detectar quem. Quando eu falo quem, eu estou dizendo CPF, RG, etc., lança uma notícia falsa numa rede como o WhatsApp, por exemplo. É impossível, não tem como. Pela maneira como o algoritmo está organizado e protegido hoje, fazer esse rastreamento. Então, é claro que haverá aqueles que, acreditando que isso vai dar resultado, ainda usará esse instrumento. Você está tratando do WhatsApp.
Do WhatsApp. Né? Que é onde eu acredito, Vivian, que é onde as fake news circulam, né? É a famosa tiazinha do WhatsApp que te manda aquela história. Olha, eu fiquei, sabe, tem um cientista aqui dizendo que se você tomar chá de boldo, você resolve o problema do corona, tal. Então, né, acho que o WhatsApp é o lugar mais propício e é onde de fato acontece, porque, como eu disse, é impossível rastrear o que está acontecendo ali, quem é o autor daquele conteúdo. Então, isso favorece a criação de inverdades. Felipe, muitíssimo obrigada por mais essa ótima conversa, por atender o mundo político. Não, eu que agradeço, é sempre um prazer, estou à sua disposição. Espero que em breve essa história toda tenha passado e a gente possa se encontrar novamente no estúdio. Grande abraço. Vamos torcer por isso. Um abraço. Tchau.